porque assim, eu sempre tinha obra na minha vida, tem obra na minha vida desde o adolescente, e eu não entendi o mistério de Deus. Então eu fui ficando, passando-se os tempos. E eu lembro que eu pequena, do tamanho dessa menina, essa menina louvando aqui, ela ia louvando, e eu olhando para ela, falei, que lindo, né? Todas as vezes que eu passava na frente de uma igreja, eu sabia que eu tinha que estar ali dentro daquela igreja, porque eu sabia o chamado que Deus tinha comigo, mas eu não entendia. E quando eu fiquei adolescente, até para vocês que hoje não são mais adolescentes, já são jovens, e eu lembro que na adolescência eu dormia muito à tarde. Só um testemunho rapidinho. Eu dormia muito à tarde. Uma vez a minha tia veio daqui de São Paulo e morava no Nordeste, em Alagoas. E a minha tia veio daqui de São Paulo. E eu lembro que ela me deu uma Bíblia, trouxe uma Bíblia para minha avó de presente. Eu falei, vó, empresta a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é gostosa de ler. E eu fiz um propósito com Deus, sem entender nada, sabendo o que era um propósito. Eu falei assim, comecei a folhear aquela Bíblia, e eu comecei pelo livro de Provérbios e Eclesiastes. E eu falei assim, vou fazer um propósito, vou fazer um acordo com Deus. Eu falei, sozinha no meu quarto, vou fazer um acordo com Deus. Quando me der aquela vontade de dormir à tarde, eu vou começar a ler essa Bíblia. E eu lia sem entender, e comecei a ler o livro de Provérbios, depois de Eclesiástico, só que depois me dava um sono e eu ia dormir. E quando eu dormia, eu tinha sonhos proféticos. Hoje eu entendo que eram sonhos proféticos, mas naquela época eu não entendia. E eu tinha sonhos proféticos, e passava-se 2, 3 dias, acontecia aquilo que eu tinha visto no meu sonho, só que eu não entendi. Eu falei, meu Deus, acho que eu tô ficando doida. Depois que eu li essa Bíblia, eu acho que eu fiquei doida. Que negócio que é esse? Eu não tô entendendo. Esse negócio da Bíblia tem um negócio estranho aí, mas eu não entendia. Glória a Deus. Glória. Hoje eu entendo. E ali era coisa profética. Glória a Deus. E ali era um chamado que Deus já tinha comigo lá atrás. Aleluia. Mas eu despertei. E fiquei... namorei por carta, na minha época, hoje eu tenho quase 50 anos, na minha época, assim, namorava por carta. Namorei por carta, namorada aqui em São Paulo, e eu lá no Nordeste. E aí, quando ele chegou eu fiz 18 anos, era menor de idade, ele foi visitar a minha cidade e falou, vamos casar. E eu peguei e falei, vamos casar, vamos embora, é o príncipe da minha vida, me apaixonei e vim embora com ele. Só que eu já namorava 5 anos por carta, ele aqui e eu lá. Porém, casei, vim embora com a bênção da minha mãe, da minha avó, do meu avô, porque meu pai faleceu, eu era muito pequena, e quem ficou no lugar de pai foi o meu avô e minha avó. E era a minha estrutura que eu tinha familiar em casa, eram eles. E fui abençoada por minha família e vim embora com 18 anos. E fizemos um acordo, não, vamos casar depois que completar 19 anos, quando for de maior, a gente casa. E vim embora. Casei, vivi 12 anos de lua de mel com meu marido e fui esquecendo as coisas de Deus. Só que eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. E Deus cuidou tremendamente, só que não foi do jeito que eu queria. O Senhor tinha um chamado na minha vida. E foi passando-se os tempos, depois de quase 15 anos de casada, eu sabia que Deus tinha uma obra comigo. Todas as vezes que eu passava na igreja, o Espírito Santo despertava, eu tenho algo contigo. Só que eu não fui por amor, eu fui por a dor. E a dor onde Deus apertou mais. Quando Deus apertou só um pouquinho, não precisou nem apertar muito, só apertou um pouquinho, onde eu mais idolatrava, mais amava. E eu corri para os pés do Senhor. E lá estou nos pés do Senhor já tem 17 anos, para honrar a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E é a melhor coisa. Aleluia. Então, igual foi falado aqui, vamos por amor, enquanto estamos com saúde, porque não tem coisa melhor. Porque por a dor é pior. Tem muitas pessoas que estão dentro do leito, estão no leito, sabe o porquê? Pelo chamado do Senhor e não vai. Então, precisa apertar muito. E eu fui desse jeito, mas hoje, na época, eu não entendia nada. Só reclamava, murmurava. Hoje eu louvo e agradeço a Deus por todas as situações que foram experiências que eu vivi com o Senhor Jesus. Então, eu só tenho que glorificar. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade.